365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. Lembrando que estamos estudando, dedicando valoroso tempo para edificação espiritual, para as nossas vidas e as nossas famílias também. Mês 6. Vida no Espírito. Uau! E chegamos ao final da semana 24 com o tema principal cheios da presença dos dias 173 a 179. E hoje, dia 179 ou 179º dia, trago o tema para a edificação de nossas vidas, cheios para viver e servir. Uau! Leitura bíblica. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Para tudo que está fazendo e preste atenção. Ser cheio da presença não é apenas para sentir algo extraordinário. É para viver e servir de forma extraordinária. Deus nos enche para que possamos cumprir nossa missão, impactar vidas e glorificar seu nome. A presença gera propósito. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Meditando no texto bíblico base, Atos 1, versículo 8, é interessante perceber o motivo pelo qual nos foi dado o Espírito Santo. E há motivos? Sim, há. Ele nos foi dado para que nós produzíssemos. Não podemos receber e simplesmente ficarmos infrutíferos no projeto da salvação. Nossa missão inicia-se quando o Espírito Santo nos reveste. Simples, porque Ele é o responsável. Ele incentiva, motiva e conduz a igreja a desempenhar sua obra missionária. Somos privilegiados com tantas promessas que Deus nos deu. Dentre elas, Cristo Jesus afirmou que receberíamos o Espírito Santo com poder. Tudo isso para participarmos do projeto de expansão do Evangelho de Cristo. Somos presenteados com dons e talentos. Apesar disso, tudo acontece por ação do Espírito Santo e do seu poder, e não apenas por nosso empenho pessoal. Devemos notar que aqueles que receberam o Espírito Santo obtêm naturalmente esse poder do alto. Deus nos dá, pois nunca iremos ter poder se não for através do Espírito Santo que opera poderosamente em nós. Prepare e deixe Ele te usar. Aleluia! Continuando, o Espírito de Deus dá poder àqueles que querem ouvir a sua voz e servi-lo. Uma pessoa pode desejar fazer alguma coisa e não ter o poder para fazê-lo ou fazê-la, mas esse poder pode vir através do batismo no Espírito Santo. Você deve se lembrar de que Jesus foi batizado por imersão na água, mas também foi batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, ele foi imerso em poder, o que o capacitou a realizar a tarefa que seu Pai o havia enviado para fazer. Em Atos 10, versículo 38 diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Antes de o ministério público de Jesus começar, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos capazes de ouvir a voz de Deus mais claramente, somos equipados para o serviço no reino de Deus, porque podemos extrair do poder capacidade, eficácia e força do Espírito Santo que recebemos quando ele veio sobre nós para sermos suas testemunhas. Este poder nos capacita a fazer o que Deus quer que façamos. É importante observar que Jesus não faz nenhum milagre ou outros atos poderosos até ter sido revestido pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus precisou do poder do Espírito Santo, nós certamente também precisamos. Peça a Ele para enchê-los com o poder do seu Espírito hoje e todos os dias.
Continuando com a nossa meditação, reflexão, Jesus não permitiria que seus seguidores começassem seus ministérios a menos que conhecessem o Espírito Santo. A essa altura, os discípulos haviam passado 3 anos em treinamento. Eles viram o túmulo vazio, tocaram o seu corpo ressuscitado, passaram 40 dias ouvindo o Cristo ressuscitado ensinar sobre o reino, mas eles precisavam de mais. Jesus lhe disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. O Espírito Santo vem com poder para fazer boas escolhas, cumprir promessas, silenciar as vozes internas do medo e do fracasso, poder para se ocupar com as coisas certas da maneira certa, poder. Isso é o que Jesus prometeu, então é isso que Jesus promete ainda. Talvez a maior característica do fogo seja esta: energia. É o segredo da corrente elétrica. Ele capacitou inúmeros motores a carvão e abasteceu fogões demais para contar. O fogo queima, o fogo acende, o fogo move as coisas. E o Espírito? Ele nos move? Como diz a palavra, recebereis poder, prometeu Jesus, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Deus não quer que demos a Ele o nosso melhor esforço. Não nos esforçamos ao máximo e depois nos voltamos para Deus. Nos voltamos para Deus e confiamos nele para fazer a obra por nós e em nós. A maior força do universo trabalhará dentro de você para dar o poder que você precisa para se tornar cada vez mais como Ele. Ele o tornará santo em um instante e o tornará mais santo ao longo da vida. Olha a bênção de Deus. O nosso Pai tem um plano para alcançar o mundo com a sua graça. Começamos onde estamos e alcançamos aqueles ao nosso redor. Depois compartilhamos a história de Jesus com aqueles na nossa região. Depois levamos o Evangelho ao mundo inteiro. À medida que nos oferecemos para sermos usados, também confiamos que o poder e presença do Espírito Santo irão conosco. E eu encerro esta mensagem, o dia de hoje, através deste pensamento. Às vezes, as verdades mais profundas são muito simples. O poder de alcançar o mundo para Cristo envolve a força de Deus através do Espírito Santo. O plano de Deus de começar onde estamos e alcançar o resto do mundo e nossa disponibilidade de contar a outros o que Deus tem feito por nós em Jesus. E agora vamos para a nossa anotação do dia, aplicação pessoal e transformadora. Anota, pergunte hoje: como posso servir melhor ao reino de Deus? Reflita. Receba essas poderosas palavras em nome de Jesus. Oremos. Espírito Santo, usa minha vida para glorificar Deus? Sim, Pai. Usa-nos para alcançar aqueles ao nosso redor com a sua graça. Abençoe a nossa congregação enquanto compartilhamos Jesus com aqueles da nossa cidade. Pai, também peço que o Senhor abençoe nossos esforços para alcançar o mundo. Por favor, usa-nos para realizar seu plano de alcançar todas as nações com a mensagem de Jesus, em cujo nome eu oro. Pai, de todos os povos, nações, enche-nos com o seu poder através do Espírito Santo, com o Espírito Santo, capacita-nos para sermos eficazes em compartilhar nossa fé e motiva-nos para alcançar nossa cidade, nossa região e o mundo com o Evangelho através das nossas redes sociais, através do nosso trabalho diário. Pai, ainda creio, Pai, que o Senhor deseja realizar nos nossos dias o que aconteceu no passado. Faça seu nome grande, exalte sua santidade aos olhos de todas as pessoas. Usa-nos e o resto do seu povo para realizar sua vontade de alcançar todas as nações com o Evangelho da graça. No poderoso nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora faça a sua parte.
Compartilhe esta mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas com o poder da palavra de Deus. E também deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários, deixe o seu like, a sua inscrição. E vamos para o encerramento do mês 6. Aleluia!